Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês alguns slides comentados sobre o sistema digestório. Já postei uma aula no nosso canal no YouTube. Gostaria muito que vocês participassem das próximas lives no Plantão Tira Dúvida, que é importante esse momento nosso, tá bom? Para que a gente consiga tirar umas dúvidas que só falando com o professor às vezes vai surgindo, certo? Vou compartilhar agora aqui com vocês os slides com mais imagens, para que fique mais dinâmico para vocês entenderem. Então, ó, aqui é o slide que eu produzi com mais imagens para ficar de uma melhor forma para vocês compreenderem o conteúdo. Esse é um conteúdo que ele não é tão difícil, tá bom? E só precisa de algumas atenção em alguns detalhes para que não aconteça nenhuma confusão durante o processo da digestão do alimento. Então, aqui sistema digestório, disponível para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O sistema digestório ele é formado pelo trato digestório e os órgãos anexos. Os órgãos anexos vão ser aqueles que não vão ter tanto contato ou vão ter contato direto, como é o caso da língua e dos dentes, que fazem o processo da digestão mecânica, né, pelo processo da mastigação e da deglutição. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus. Então, o trato digestório, na verdade, vocês também podem encontrar com o nome de tubo digestório, que identifica toda aquela região que vai desde a região da boca, como está sendo mostrado aqui, ó, desde a região da boca, aí passa pelo esôfago, que é esse longo tubo, deixa eu voltar, que é esse longo tubo aqui. O esôfago ele tem um papel importante no processo tanto da deglutição quanto dos movimentos peristálticos. Lembrem que o momento que a gente engole, a nossa língua realiza um importante movimento, que é empurrar o alimento para baixo. O esôfago ele continua também nesse movimento, tá bom? Justamente para não permitir que o alimento volte, né? Algumas pessoas têm um probleminha de saúde chamado de refluxo, no qual o alimento acaba voltando dessa região aqui do estômago. Bem que tem uma região muscular no qual acontece uma forma de contração. Quando a pessoa tem refluxo, essa contração não acontece da forma como deveria acontecer e o alimento acaba retornando. É o que dá aquela azia, aquela sensação de queimação, tá bom? Aí vem aqui a região do esôfago, estômago. Então, o tubo digestório, ele é todo esse tubo que vem se estendendo aqui por esses órgãos, ó, e vem até aqui na região do ânus. Nas regiões de fígado, pâncreas, vesícula, dente e língua, a gente vai chamar de trato digestório os órgãos anexos do trato digestório, que são aqueles que vão participar de forma direta, como é o caso da boca, da língua e do dente, e de forma indireta, como é o caso do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, tá bom? E das glândulas salivares. Os órgãos acessórios do sistema digestório vão ser os dentes, a língua, as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas, como eu falei anteriormente. E os dentes vão auxiliar no rompimento físico do alimento, ou seja, eles vão diminuir o tamanho do alimento a cada processo de mastigação. Por isso que é importante você mastigar bem os alimentos. Não adianta pegar um pedaço muito grande do alimento e engolir, porque além de você se engasgar, vai sobrecarregar seu sistema, porque o estômago vai ter que produzir mais suco digestório para ver o processo da digestão de algumas proteínas, né, de algumas gorduras que o processo inicia lá no estômago através do suco digestório, que é o ácido clorídrico, né, que ele é produzido lá. Aí tem aqui uma imagem do dente, de como é a estrutura do dente, tá bom? Esse dente, ele vai ser formado pela parte que a gente consegue observar, que é a coroa, e a parte que a gente não consegue observar, que é a raiz, mas que tem um papel fundamental para a manutenção. O dente é uma estrutura óssea, então lembrando que lá no sistema ósseo vão existir dois tipos de célula, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Os osteoclastos vão desintegrar matriz óssea e os osteoblastos vão produzir. Aqui no dente da mesma forma, só que a gente tem que manter
essa qualidade dentária, fazendo escovação, usando fio dental, tá bom? Evitando abrir coisas com dente, quebrar coisas muito rígidas com dente, porque isso vai acabar quebrando a região da coroa e pode atingir a polpa, que aí vai causar uma dor muito intensa, já que essa região é bastante enervada. Então, tem bastante terminações nervosas, tem vasos sanguíneos, então é uma região muito irrigada, né? Aí tem aqui os tipos de dente. Tem os caninos, incisivos, premolares e molares. Os dentes molares, que são os lá de trás, eles vão servir para fazer a trituração, né, do alimento. Então, eles vão servir para triturar. Os premolares, para amassar. Então, vai servir, cada dente tem sua função específica. Por isso que é importante a manutenção dentária, para que não se perca nenhum e o processo da mastigação não ficar comprometido. Os caninos vão servir para haver ali aquela rasgar o alimento, né? Apesar de que a gente não utiliza mais tanto esse procedimento aí de rasgar alimento, porque a gente já utiliza talheres, mas ainda assim temos esse dente um pouquinho mais pontudo que serve para isso, e os incisivos que servem para cortar os alimentos. Aí, novamente, a subdivisão do sistema digestório, que é o trato digestório, que também pode ser chamado de tubo, e os órgãos anexos que vão fazer aquela parte complementar do processo digestório. Função do sistema digestório. Existem 3 funções muito básicas desse sistema, que é a digestão, secreção de substâncias para a digestão acontecer e a absorção do que foi digerido, tá bom? Então, esses 3 processos são básicos, é importante que a gente saiba a função de cada um. A digestão. Existem 2 etapas no processo digestório, que é a digestão mecânica, que vai acontecer através da mastigação, que vai transformar os alimentos de tamanho maior em alimentos menores, para acontecer a deglutição de uma melhor forma. E a digestão química, que é através de sucos digestórios, tá bom? Então, quando a gente, por exemplo, come um pedaço de pão, o processo da digestão do amido acontece na boca, porque a nossa boca produz uma substância chamada amilase, que é um tipo de enzima que vai digerir apenas amidos. Então, as enzimas, elas são produtos que vão auxiliar no processo digestório, porque ele vai aumentar a capacidade da digestão, mas ela vai reduzir o tempo que esse processo irá necessitar. Então, é um auxílio, né? O processo digestório acontece através também de sucos digestórios. Então, digestão mecânica é aquela diminuição do tamanho do alimento através da mastigação, e a digestão química vai ser através dos sucos digestórios, né? Da mistura desse alimento com essas enzimas. Aqui eu botei a imagem para vocês da anatomia da boca. É importante a gente saber que a anatomia da boca ela é fundamental para que ocorra o processo digestório, já que o processo digestório inicia-se na boca através da mastigação e da mistura da saliva. A insalivação do alimento é importante porque já mistura com a amilase contida lá na saliva e ela também umedece o alimento para que a gente consiga fazer a deglutição. Você consegue fazer a deglutição de um alimento extremamente seco porque você vai se engasgar, tá bom? Aí tem aqui algumas informações, né? Palato duro, como está demonstrado bem aqui nessa primeira... Bem aqui nessa primeira imagem. O palato duro é essa região do céu da boca. Então, se você colocar a língua na região do céu da boca, você vai sentir que ele é bastante duro. Mas aqui atrás, a gente chama de palato mole, ele já não tem essa região de osso. Isso é importante porque se fosse estrutura óssea por toda essa estrutura aqui, por toda essa região, a gente poderia engasgar com mais facilidade, tá bom? Aqui é a região da língua, que é um órgão muscular que participa tanto do processo da digestão quanto do processo da fala. E os limites laterais, que são as bochechas, né, que participam aí fazendo aquele limite realmente da região da boca. Processo de secreção é a produção de sucos digestórios que vão facilitar a ação de enzimas. Então, essa produção de suco digestório é justamente para aumentar a velocidade da digestão, tá bom? Então, essas enzimas, elas vão ser muito específicas para cada tipo de substrato. O que é substrato? É o que a enzima vai digerir.
Por exemplo, no caso da amilase, o que que a amilase qual é o substrato da amilase? É o amido, tá bom? Então, a amilase é uma enzima que vai digerir amido. A lipase é uma enzima que vai digerir gorduras, que vai digerir lipídios. E o que é a protease? É uma enzima que vai digerir proteínas. Então, cada enzima específica para seu substrato, cada enzima específica para o tipo de alimento que vai digerir. E o processo de absorção, que já é o processo, né, que é importantíssimo para a manutenção da vida, porque a gente acaba realizando todas essas funções vitais, os nossos órgãos realizam essas funções vitais porque a gente tem energia para que isso aconteça. Lembram que a célula é a menor unidade viva do nosso organismo, então ela precisa também de energia para funcionar. E de onde vem essa energia? Através da quebra das moléculas de carbono que a gente absorve através da alimentação. Botei aqui duas imagens para vocês olharem, que na verdade uma é uma imagem real de um corte transversal do sistema do intestino delgado, tá bom? A gente coloca como se fosse um corte aqui no meio. E essa parte aqui de dentro identifica as estruturas que absorvem o alimento, tá bom? Tem aqui a imagem A, é o sistema, é o intestino delgado cortado transversalmente. E tem a imagem B, que são essas microvilosidades, no qual o alimento ele passa por aqui e os nutrientes vão ficando grudados aqui, sendo absorvidos e depois transportados aqui, ó, tá vendo as artérias, aqui em azulzinho o sistema venoso, aqui em vermelhinho o sistema arterial, tá bom? Então, os nutrientes ficam aqui, vão sendo absorvidos através dessas microvilosidades, são direcionados através do sistema circulatório para as outras células. Então, as hemácias elas vão realizar o processo de transportar não só oxigênio, mas também nutrientes para todas as células do nosso corpo. Aqui mais uma imagem para mostrar como que acontece aí o processo da ensalivação. As glândulas salivares elas são importantes nesse primeiro momento, porque elas vão produzir saliva, com a amilase, que vai realizar a primeira fase do processo digestório. É só fazer um teste. Por que a gente produz saliva? Para justamente preparar o organismo para o processo da mastigação e da deglutição. Imagina, por exemplo, manga verde com sal e tempero seco, que não é saudável, mas todo mundo sente ali o processo de ensalivação. Nossa boca fica cheia de água, porque tem um sabor azedo, a gente já conhece como é, e sabe que vai dar essa água na boca, né? Então, é o processo que já está preparando o seu organismo, porque ele pensa que você vai comer aquilo. Então, ele já começa a preparar, né, para poder realizar o processo da ensalivação. E aqui mostra como que acontece o processo, a ação das enzimas na digestão. Aqui a enzima está sendo representada em cinza e o substrato em amarelo, tá bom? A enzima, ela sempre vai combinar com um substrato específico, por isso que a gente diz que a enzima é muito específica para o tipo de produto que ela vai quebrar, que ela vai auxiliar no processo da digestão. Não só da digestão, existem também outros processos que vão acontecer, como é o caso da fecundação, no qual o espermatozoide tem uma enzima na cabeça do espermatozoide, que é chamada de acrossomo, que facilita a entrada dele no óvulo, lá durante a fecundação. Então, a enzima está no nosso corpo durante todos os processos, né, vitais, para que seja mais rápido e com menos energia gasta. É basicamente isso que ela serve. Então, vai combinar com o seu substrato, vamos supor que isso daqui seja uma protease, isso aqui seja uma proteína. Então, houve a combinação, houve a quebra da proteína em moléculas menores, em aminoácidos, e aí libera para o organismo conseguir absorver esses produtos. Como age uma enzima? Imagina você rolando uma pedra gigantesca, super pesada, morro acima, sem enzima. Esse seria o exemplo sem enzima. Se você está com uma enzima, você vai pegar um atalho. Ou seja, você vai fazer um processo mais rápido e sem gastar tanta energia. Então, essa é a principal função da enzima. É diminuir o tempo da ação, porém, gastar menos energia com isso. Quem que vai produzir os sucos digestórios? Boca, estômago e intestino delgado.
Aí eu coloquei para vocês, eu listei alguns sucodigestórios, mas é importante que vocês façam uma tabelinha, porque desse conteúdo de sistema digestório, o que mais cai no Enem é justamente os sucodigestórios e os órgãos que os produzem, tá bom? Aí o suco digestório produzido na boca, a saliva, e no caso, a enzima é a amilase. No estômago, o suco gástrico e as enzimas protease e lipase, que vai digerir tanto proteína quanto lipídios. E aqui do suco digestivo do intestino delgado, suco pancreático e suco intestinal, e as enzimas amilase pancreática, maltase, protease, peptidase e lipase. Aqui é uma imagem, não é real, mas é uma projeção de como é o intestino, de como é o sistema digestório como um todo, tá bom? Aqui fígado, estômago, intestino grosso, intestino delgado e região do reto e ânus. Estômago. O estômago, ele é um órgão muscular, no qual ele vai cerca de 5 litros, que é a quantidade máxima de alimento que ele pode reservar. Vai produzir ali o suco gástrico, que é um líquido muito ácido, que acontece no primeiro momento da digestão das proteínas, acontece no estômago. Agora, por que esse suco gástrico ele não corrói o próprio estômago? Porque nessa região aqui, de dentro do estômago, ele vai produzir um muco que vai proteger o próprio estômago. Então, o suco gástrico que ele produz não corrói ele mesmo, porque ele produz esse muco protetor. Tenho aqui umas imagens que eu coloquei para vocês sobre redução de estômago, que são técnicas utilizadas principalmente para quem tem obesidade mórbida, mas claro, com prescrição e orientação médica, tem acompanhamento de psicólogo, não é qualquer um que quer fazer redução de estômago que vai fazer. E algumas técnicas do anel, a técnica do corte mesmo do estômago, grampeamento, desvio, isso tudo é para casos extremamente perigosos, né? A pessoa já está com obesidade mórbida, já não tem outra forma de fazer o emagrecimento de forma tão rápida quanto é a redução de estômago, mas tudo com uma orientação profissional devida. Peristaltismo. Esses movimentos peristálticos, eles vão ser áreas de contração que vai durante todo o tubo digestório, percorre todo o tubo digestório, por isso que o alimento ele sempre tem essa direção, né, para baixo, para ser direcionado para os outros órgãos, para acontecer a secreção de enzimas e absorção de nutrientes. Quem tem algum tipo de problema, geralmente acontece quem tem refluxo, né, que tem problemas de peristaltismo, né? Esse movimento ele é muito prejudicado e aí acaba o alimento que retorna, dando azias constantes. Ó, o intestino delgado ele está representado bem aqui nessa região do meio, ele é bastante longo, em alguns casos chega a ter 6 metros de comprimento, então ele é muito longo, justamente porque é por aqui que vai passar o nutriente, todo o quimo, que já não é mais alimento, já passou da boca, então já é bolo alimentar. Quando mistura sucodigestórios e chega na região do intestino delgado, a gente já chama ele de quimo, tá? Então, é aqui nessa região que vai acontecer o processo de absorção de nutrientes. E lá que também vão ser encontrados a grande maioria dos parasitas intestinais, porque é lá justamente que ficam os nutrientes, lá que a gente vai encontrar os parasitas, como é o caso da Ascaris ou lombriga. O intestino grosso, já é essa parte mais curta e mais grossa, como o próprio nome do órgão já diz, e ali vai acontecer a absorção e reabsorção de água e formação das fezes. Então, quando acontece algum tipo de problema intestinal, que a pessoa tenha diarreia, o intestino grosso ele fica impedido de reabsorver a água do alimento e aí a diarreia nada mais é do que fezes com muita água. E aí precisa fazer a reidratação, ver qual é o tipo de infecção ou intoxicação alimentar que a pessoa esteja cometida, né? Tem que procurar um médico para que seja feita a avaliação. Então, ele vai ter uma rica flora bacteriana, então quando a pessoa tem algum tipo de disenteria, ela precisa fazer essa reposição de flora bacteriana, porque essas bactérias,
elas auxiliam no processo também de reabsorção, de digestão ali do alimento. E glândulas anexas, que são, no caso aqui, a gente vai falar especificamente do fígado. O fígado, ele vai ter uma função de desintoxicação básica do organismo. Por isso que quando as pessoas acabam ingerindo muita bebida alcoólica, o fígado ele é muito prejudicado, porque ele vai destruir algumas toxinas que chegam ao nosso corpo, além de células sanguíneas desgastadas, de bactérias que causam algum mal para o nosso organismo. Eles vão emulsificar a gordura. O que é isso? Transformar a molécula de gordura em moléculas menores, né? Essa bolsinha esverdeada que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a vesícula biliar, e dentro tem a bile, que também vai ser um produto que vai auxiliar no processo dessa emulsificação de gordura, tá bom? Algumas pessoas podem ter pedra na vesícula, que também é chamado de cálculo biliar, mesma coisa, tá bom? E durante o processo da retirada da pedra, essa bolsinha ela é rompida. Então, a pessoa não tem mais vesícula biliar quando vai fazer a cirurgia de vesícula, tá bom? E aí o processo da alimentação ela já tem que ficar ser mais cuidada, já que não tem mais essa substância para auxiliar na emulsificação de gordura. Então, a alimentação dela tem que ser pobre em gordura para não sobrecarregar o sistema digestório. Pâncreas. O pâncreas ele é um órgão que fica basicamente por trás do estômago. Ele vai ser responsável pela produção da insulina, que vai controlar os níveis de glicemia no sangue. Então, quando a gente ingere algum tipo de açúcar, esse açúcar é uma molécula bem longa. E quem vai fazer a quebra dessa molécula para que as nossas células possam absorver as moléculas menores é a insulina. Então, a insulina vai lá, quebra essa molécula em pedacinhos menores e nossas células absorvem. Quando tem qualquer tipo de problema no pâncreas, e aí a produção de insulina fica dificultada, a pessoa pode sofrer algum tipo de doença, que é o caso da diabetes, tá? Existem diabetes de diversos níveis, alguns níveis a pessoa só tem que controlar a quantidade de açúcar que vai ingerir, e em níveis mais acima do normal, a pessoa tem até que fazer o uso de insulina através de injeção. Ela mesma se injeta essas quantidades de insulina. Ela é uma glândula mista, porque ela vai participar tanto do sistema endócrino quanto do digestório. Então, pessoal, basicamente é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido basicamente quais são as funções de cada órgão. É interessante que vocês tenham bastante controle no conteúdo que vocês estão estudando, tá? E até a próxima. Tchau!